Pois bem, está acontecendo desde 10 horas da manhã o encontro de todos os governadores do Nordeste no Centro de Convenções aqui em João Pessoa. Rafael Leite, ao vivo, vai trazer mais informações de como foi o início de toda essa movimentação por lá e como é que está agora. Isso mesmo, Hermes. O encontro estava agendado para começar às 10 horas. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha o Correio Debate. Houve um pouco de atraso, aos poucos, os governadores, dos 9 estados nordestinos, acompanhados de assessores parlamentares, foram chegando aqui no Centro de Convenções e tomando os seus lugares. Então, os governadores não chegaram juntos, eles chegaram inclusive com a diferença de tempo. O governador João Azevedo, que é o anfitrião do evento, ele que preside o Consórcio Nordeste, é a primeira reunião de 2023, inclusive presidida por ele, chegou muito cedo aqui no Centro de Convenções para poder receber todos os 9 governadores. A reunião está acontecendo ali naquela sala, a gente pode mostrar imagens inclusive da porta, que nesse momento está fechada. Eles estão reunidos, tem pelo menos 2h30, tá? Além dos governadores, dos assessores, tem outras autoridades também lá dentro. Há deputados, a senadora Daniela está aqui, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o vice-prefeito também. A gente teve acesso a essa sala somente no início da reunião, mas depois a gente foi impedido de filmar. Essa reunião acontece a portas fechadas. E aí o que acontece? A gente, inclusive, vamos se aproximar mais de lá para ver se a gente consegue falar com alguém. Vou mostrar aqui do meu lado direito, Hermes, pedir para o cinegrafista mostrar que a imprensa espera, do lado de fora, a chegada, inclusive, o término, na verdade, dessa coletiva ao vivo, dessa coletiva de imprensa. E eu vou tentar conversar agora ao vivo com a Daniela, que está aqui. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Correio Debate. A gente fala ao vivo. A senhora está participando dessa reunião. Mais cedo eu conversava contigo e falava, das perspectivas para essa reunião. Sim, perspectivas. E agora, o que a gente está vendo nesse momento, eu posso dizer que é uma reunião extremamente produtiva. Primeiro porque cada governador e governadora pôde colocar as nuances, as suas demandas, aquilo que tem sido mais importante em termos de compreensão que identifica todos os 9 estados do Nordeste. Então, sob o comando do governador João Azevedo, que está aí ciceroneando e também conduzindo como presidente do Consórcio Nordeste a mesa, nós estamos vendo e ouvindo também a importância disso, dos temas que são importantes e que são fundamentais, a questão da infraestrutura, e aí a gente fala de estrada, se fala de portos, se fala da própria transnordestina, quanto também a questão da segurança alimentar, que é algo que é extremamente importante, entre outras demandas. Senadora, o combate à fome também foi algo que bem em comum, uma pauta em comum entre os governadores. Com toda certeza, a questão da segurança alimentar foi pauta comum, mas também é importante dizer o reposicionamento do Nordeste nesse novo tempo que a gente vivencia, que inclusive foi uma pauta e foi uma apresentação feita pela professora Tânia Bacelar, quando ela mostra que o Nordeste ele não pode jamais ser visto como aquele coitadinho que precisa de ajuda. O Nordeste hoje que tem toda a condição, além de produção, além de turismo, além de tantas áreas que tem como a agricultura, a própria indústria, como a gente vê que fica entre Pernambuco e a Paraíba e a própria fábrica da Fiat, enfim, mostra que o Nordeste ele tem um outro reposicionamento e que isso tem que ser visto por todo o país dessa nova forma. Então, acho que foi também uma explanação extremamente importante, dando também a condição de cada governador e governadora compreender onde nós estamos bem posicionados. Para ter parte, pelo menos, dessas demandas atendidas, os governadores vão precisar dos deputados federais, dos senadores. Então, foi outra pauta que foi colocada sobre a necessidade de uma próxima reunião, cada governador e governadora terem as suas bancadas presentes também para esse apoio tão importante. Além disso, projetos, porque tem projetos que são importantes, são fundamentais. Falou de questões fiscais, agora mesmo está tendo uma apresentação sobre a questão fiscal, diz respeito a ICMS, a Receita. Então, tudo isso tem a ver com projetos que estão também circulando no Senado Federal, na Câmara Federal. Há o exemplo até da própria reforma tributária, que é o que se aguarda para esse ano. Senadora, a gente percebe, em comum entre os participantes, inclusive a senhora, o
otimismo, né, daqui para frente. A gente tem 2023 está iniciando agora, a gente passou por 2 anos bem difíceis, um novo governo e todo mundo otimista. Muito otimista, todo mundo na expectativa, inclusive, do diálogo, da volta do diálogo com o governo federal, entre o governo federal e entre os estados. Isso foi algo que foi, né, colocado por todos, esse novo ânimo. E também por ver, assim, especificamente pela Paraíba, a gente vê exemplos que foram dados, por exemplo, alguns governadores falaram sobre a necessidade de ter algum programa sobre cirurgias eletivas, e aqui o governador pôde dar o exemplo sobre o Opera Paraíba e sobre aquilo que já vem sendo já anunciado sobre o Opera Paraíba pediátrico, então que já foi exemplo para os estados. Então, assim, a troca é muito positiva também, né, entre uns e outros, e fundamental esse otimismo, né, que deve caber no coração de todo nordestino, nordestina e todo brasileiro. Ok, muito obrigada pela sua entrevista, viu, Dani? Ela volta, então, à reunião, ela que está participando desde o início. Como eu dizia, Hermes, a imprensa aguarda aqui do lado de fora, toda posicionada, tá? Inclusive, só está esperando acabar, porque João deve logo mais fazer uma entrevista coletiva. Nesse momento, né, está acontecendo, a economista e socióloga Tânia Bacelar, que é de Pernambuco, ela está ministrando uma palestra falando, né, sobre as estratégias, a importância de estudos estratégicos para o Nordeste, que farão parte do processo do Consórcio Nordeste pelos próximos 10 anos. Então, eu me despeço aqui, mas ao longo do programa eu vou voltar. A gente não sabe ainda, né, quanto tempo mais vai demorar, mas a gente está na expectativa de, ao longo do programa, a gente poder pegar pelo menos uma, né, das falas desses gestores. Volto com você. Ok, Rafaela, obrigado pelas informações. As primeiras informações aí do Centro de Convenções, a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação durante toda a edição do Correio Debate de hoje. Praticamente todos os governadores compareceram e atenderam essa convocação do presidente do Consórcio Nordeste, o governador João Azevedo. E, claro, tem um tema aí embutido nessas discussões que interessa muito a todos, que é a tal da compensação do ICMS. Os governadores alegam que perderam muito dinheiro, somente de junho a dezembro, cerca de 2,5 bilhões de reais no levantamento preliminar. E eles querem que o governo federal dê uma compensação. Mas como é que vai ser feita essa compensação? O governo vai liberar novamente esse limite do ICMS, que baixou de 18% para 15%, o teto máximo? Então, se voltar aos 18%, significa que vem aumento dos combustíveis em todo o país. Essa é uma grande preocupação dos consumidores. E claro que a gente, como eleitor, tem que ficar atento às decisões que os gestores vão tomar. Boa parte desses gestores brasileiros estão concentrados hoje aqui em João Pessoa, mais especificamente no Centro de Convenções, estão fazendo essa análise. A saída seria o governo federal bancar por mais algum tempo essa compensação. Alguns governadores do Nordeste já tentaram aumentar e aumentaram realmente essa alíquota de 15% para 18%. Foi o caso da governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, aqui, nossa vizinha, que é do Partido dos Trabalhadores, e diante da pressão da sociedade, ela já fala em retornar aos 15%. Aqui o governador garantiu, inclusive em entrevista aqui no Correio Debate, que vai manter o ICMS no padrão de que foi 2022, pelo menos durante este ano. Agora, se os governadores tomarem uma posição única nessa carta de João Pessoa, que é o documento oficial do Consórcio Nordeste, e levar para o presidente Lula, é possível que essa previsão seja revista. A gente vai acompanhar, vai trazer mais informações. A Rafaela Leite vai participar durante todo o programa de hoje, trazendo as notícias ao vivo, em primeira mão, para você.